próxima exposição é do biólogo Sérgio Greif, que tem sido um grande parceiro nas ações da ONG Olhar Animal, especialmente neste foco que estamos dando nesses últimos meses à questão da caça, por conta dessas ameaças que eu indiquei no início do seminário, e contribuído com artigos, com a formulação de peças jurídicas, e também aqui presente nesse seminário. Então, eu gostaria de chamar o biólogo e gestor ambiental Sérgio Greif. Obrigado. Agradecer, primeiramente, o convite para participar do evento, agradecer ao Amapaz por haver cedido aqui o espaço para a gente, agradecer a presença de todos, e vamos a ela, né? Bom, a gente até agora falou bastante sobre controle de javalis, é um evento sobre caça, mas a gente percebe, então, quem ainda não havia percebido até hoje, pode perceber, então, que javali é um tema central em todos os assuntos envolvendo a discussão sobre a liberação da caça no Brasil, e por isso o Maurício me solicitou que fizesse uma apresentação sobre controle de javalis, né, controle populacional de javalis. É uma apresentação que eu já havia realizado para a ALESP, para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com um leve enfoque um pouco distinto, né? Não era um seminário sobre caça, mas sim especificamente sobre o controle de javalis. E aí o Maurício me pediu que repetisse aqui a apresentação. Eu dei uma pequena reformulada, mas basicamente ela gira em torno do mesmo assunto, né? Eu preciso do trocador de slides. E é uma palestra um pouco longa, então, se vocês perceberem, eu vou falar um pouquinho rápido mesmo, mas eu vou tentar não me atropelar aqui. Gente, só uma coisinha, desculpa a interrupção, é só para ressaltar que a gente está destacando, né, essa questão dos javalis. Há muitos animais que são vítimas, né, da caça, mas os javalis e javaporcos têm sido um dos principais pretextos para a flexibilização, para a fragilização da legislação protetiva dos animais. Por isso que a gente destacou, desculpa, eu ia falar isso na introdução, mas achei importante. Tá certo. Muitas vezes se usa o pretexto da caça ao javali, mas quem está vigiando, quem está caçando ali no meio do mato, ninguém, né? Então, de repente, a pessoa saiu para caçar javali, mas volta com um porco, volta com uma anta, com uma capivara, enfim. A pessoa acaba... a ocasião faz o ladrão, né? É o oportunismo. Bom, então, eu vou dar aqui um spoiler, pessoal, porque, naturalmente, eu só apresentaria essa solução no final da minha apresentação, mas, como o evento é especificamente sobre caça, eu só vou dizer ao que eu me refiro quando eu digo sobre o controle não letal de populações de javali. A gente já tem controle não letal de cães, de gatos, de tantas espécies, né? Então, do javali, especificamente, vamos pensar que é uma população de animais muito prolíferos, eles se reproduzem com grande velocidade, são animais nada específicos no que tange a alimentação, então eles se alimentam basicamente de qualquer coisa, então a população consegue crescer muito rápido, né? E não adianta a gente ficar caçando aleatoriamente javalis por aí, porque a capacidade de reposição da população é muito grande. Então você remove 10, mas aqueles 20 que sobraram, eles rapidamente repõem esses 10. Então isso torna a caça praticamente um negócio sustentável, né? Porque você não consegue eliminar a população. Existem formas de se obter toda a população de uma vez, né? Eu estou dando um exemplo aqui. Essa aqui é uma armadilha patenteada que chama Boar Buster, né? Onde o que acontece? Aqui você acostuma os animais a se alimentarem. Você faz uma papa ali de milho ou de mandioca, eles vão adorar, né? Então a população vem, você coloca sempre no mesmo lugar, eles vêm todo dia se alimentar. Em determinado dia você instala então essa Boar Buster, né? E quando tiver todo o bando ali, como que a gente sabe que está todo o bando? Porque você está acompanhando diariamente os bandos, você sabe quantos indivíduos tem. O dia que estiverem todos os indivíduos, em geral, essa cena aqui foi fotografada durante o dia, mas, em geral, é de noite que eles saem para se alimentar. Então, você precisa colocar câmeras com visão noturna. Quando estiverem, então, todos os animais aqui, a armadilha rapidamente baixa, lógico, os animais ficam loucos ali, eles ficam presos. Atualmente, o que é feito, graças à instrução normativa do IBAMA, esses animais são mortos, né? Eles não podem ser transportados, porque a instrução normativa proíbe o transporte.
eles não podem ser esterilizados e soltos, tá bom? Por causa de uma instrução normativa mal feita, que a gente daqui a pouco vai discutir, a doutora Vânia já falou um pouco, e mais para frente eu vou falar também. Mas essa armadilha ela já existe, tá bom? Ela é uma realidade, ela permite a captura de 100% de uma população de javalis. A solução que a gente apresenta é essa captura e, após a alteração dessa instrução normativa, há o deslocamento dessa população para um santuário de animais. Existem várias ONGs que podem se prontificar a manter esses animais, ou mesmo a esterilização desses animais e liberação no próprio campo. Tá bom? A maior parte dos problemas que a gente tem com o javali não é um problema agudo, onde a gente tem que resolver naquele mês. É que a gente consegue antever que esse é um problema de médio e longo prazo, de uma população que cresce exponencialmente e que vai dominar, né? Então, se a gente castrar essa população nesse tamanho que ela está hoje, primeiro, a gente evita que populações de outros locais migrem para lá, já que são animais territorialistas. Em segundo lugar, a gente mantém essa população, mas ela vai estar em um certo equilíbrio ambiental, que mais para frente, novamente, a gente vai falar, a doutora Vânia já tocou de leve nesse assunto, a gente vai abordar ele um pouquinho mais lá na frente. E aí esses animais, uma vez levados para um santuário, eles podem sim se acostumar ao convívio humano. É óbvio, eles hoje são animais silvestres, todas as formas de interação que eles têm com seres humanos são negativas, então, obviamente, hoje em dia eles atacam os seres humanos. Mas daqui a pouco eu vou mostrar várias situações em que os javalis que não enfrentam esses problemas, eles são dóceis ao contato humano e não precisam estar presos num santuário de animais. Javalis de floresta mesmo, que não tiveram experiências de perseguição, eles não atacam seres humanos, eles, inclusive, permitem a aproximação. Eu vou mostrar daqui a pouco. Eu teria um vídeo aqui, que eu não vou mostrar, ele é de 20 segundos, ele é breve, mas basicamente mostra o funcionamento da Boar Buster, tá bom? Existe uma outra forma de captura do bando inteiro, que é com currais de brete. É a mesma coisa, a gente ceva os animais e, determinado dia, quando o bando inteiro estiver dentro, a gente fecha a porta, e aí esses animais podem ser transportados para algum lugar. Bom, se a gente tem uma solução que não mata os animais, por que a gente continua caçando animais? É para proteger o meio ambiente e para evitar que as plantações sejam atacadas, não é verdade, pessoal? Não. Essa é a boa desculpa que se dá para se caçar animais, né? Basicamente, o problema é o caçador, raramente ele é o agricultor. Inclusive, o agricultor ele tem que permitir que o caçador atue nas suas terras. Nem todo agricultor vai ser um caçador. Então, ele permite que caçadores adentrem a sua terra ali, durante a noite, em geral, para caçar. E essa caça tem função basicamente recreativa, né, pessoal? Você forma bandos de amigos, vocês bebem um pouquinho antes, para ficar mais corajosos, pegam suas armas de fogo e saem para caçar, né? Então, é dessa forma que funciona. A caça é um esporte, ela é encarada como um esporte. Eu pus ali entre aspas, porque não é um esporte de verdade, né? Você não está exercitando quase nenhum músculo para matar um animal, né? E ela é uma atividade recreativa, tá bom? Pessoal, então a minha apresentação, eu vou ter que ser tentar ser bem breve em cada slide, mas ela basicamente vai passar por essas duas partes, né? Na primeira parte eu vou tentar ser bem breve mesmo, eu vou falar sobre de que forma que a espécie porco e javali, porque são, na verdade, a mesma espécie, o porco é a versão domesticada do javali, né? De que forma eles foram introduzidos no Brasil, comparar zootecnicamente um animal com outro, e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Falar sobre a situação atual do processo de invasão, por que o javali está se espalhando pelo Brasil, questões políticas envolvendo a regulamentação da caça. Eu vou falar muito brevemente, porque os colegas que me antecederam já tocaram no assunto, né? A doutora Vânia já explorou isso, o doutor Levay também. Vou tratar também sobre de que forma que ocorre a caça, entrando um pouquinho no tema da doutora Renata, para a gente entender um pouquinho de que forma que a caça é feita, para a gente entender que não é meramente um controle da população. Existem outros componentes psicológicos aí por trás, né? E a segunda parte, na verdade, eu dividi nessas duas partes, mas elas são um contínuo, tá bom? Na segunda parte, eu vou desconstruir preconceitos em relação ao javalis. A doutora Vânia já falou um pouquinho em relação ao assunto, mas muito do que é atribuído ao javali não é verdade, né? Eles são meio que bode expiatório, desculpem até o trocadilho, né? Vamos discutir um pouquinho sobre a efetividade da caça. Eu já dei um spoiler aqui que realmente ela não é efetiva, né?
Vamos apresentar métodos mais efetivos e éticos, que também já dei um spoiler dizendo uma forma de se controlar sem precisar matar a população. E, no final, a gente vai falar de problemas relacionados à aplicação do método em relação a essa legislação que está vigente, que é a Instrução Normativa do IBAMA 03 de 2013. Tá bom? Bom, a história dos porcos e javalis no Brasil. Existe um texto em relação a isso, foi publicado no Olhar Animal, tá bom, pessoal? É exatamente o mesmo título, Controle Populacional de Javalis. Ali, para quem tiver mais interesse em saber, ali está de uma forma um pouquinho mais explicada, tá bom? Mas, basicamente, quando as caravelas portuguesas aportaram aqui, eles já traziam porcos, né? E porcos, naquela época, não é aquele bichinho rosinha que a gente vê no desenho do Baby. Ele é quase um javali, né? Ele não foi tão selecionado assim, é um porco lusitano, ele parece muito com javali. Então, eles já foram trazidos, eles não eram mantidos presos como nas criações comerciais de hoje. Então, aquele animal solto, muitos deles acabaram se aselvajando e foram viver no mato. Então, já desde o século XVI, a gente já tem populações de porcos aselvajados no Brasil. Tá bom? Aí, no século XVIII, conforme o pessoal ia colonizando mais para o interior, formou-se uma população de porcos também no Pantanal, né? Que hoje a gente chama esses porcos de porco monteiro, né? E aí, em 89, os uruguaios, porque eles têm uma tradição, eles são gaúchos, né? Eles têm uma tradição de caça, que já desde a Península Ibérica, então eles trouxeram muitos daqueles animais que eles costumavam caçar ali, na Espanha, trouxeram para o Uruguai para poderem caçar. E aí o javali não respeitou a fronteira, acabou entrando pelo Rio Grande do Sul. Na década de 90, aquela febre de carnes nobres, a gente começou a importar avestruz, não sei quais outros animais, e também o javali. Tá bom? Daqui a pouco eu vou falar qual foi o problema que deu com essas carnes nobres. Em 2010, já se percebia que havia um problema com os javalis no Brasil, né? E se lançou a Instrução Normativa IBAMA 08 de 2010, que proibia a caça ao javali. Até a gente entender como controlar essa população, está proibida a caça ao javali. Tá bom? Então, vamos montar um grupo de estudos, vamos entender qual seria a forma mais efetiva de controlar essa população, e aí a gente toma uma decisão, mas, por enquanto, está proibida a caça. Em 2013, ou seja, apenas 3 anos depois, sem ter montado um grupo de estudos que a instrução normativa previa, se lançou uma nova instrução normativa do IBAMA, que é a 03 de 2013, que é o que a gente tem que combater hoje. Tá bom? Ela diz que não só não é proibido, como é obrigatório a caçar. Basicamente diz que é obrigatório caçar o javali. A única forma de controlar essa população é matando. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar sobre também. E aí, em 2014, por causa de um convênio entre IBAMA e os vários estados, né, o estado de São Paulo, em 2008, na verdade, esse convênio surgiu, mas em 2014 a atribuição passou ao estado de São Paulo, então essa atribuição de distribuir aí as autorizações de caça passou para a esfera estadual. E aí, em 2017, saiu um Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento de Javali, que nenhuma decisão técnica ali diz que se deve caçar o animal. Porém, a gente já tem a decisão política, né? Então, é uma revisão bibliográfica bem extensa sobre o javali, mas em nenhum lugar diz que a caça é efetiva. Bom, papel da suinicultura na soltura do javali. De que forma que, em 1990, naquela década, o javali chegaram ao Brasil? Eu já falei, a gente estava procurando por carnes nobres, aí, a pessoa queria comer carne de impala, carne de corça, carne de avestruz e também a carne do javali. O problema é que o javali ele leva 2 anos para engordar 100 quilos. Você aproveita 50% da carcaça dele. Para o porco doméstico, aquele que foi selecionado zootecnicamente para ser abatido, né, ele, em 6 meses ele ganha 150 quilos e você aproveita 70% da carcaça. Ainda vale a pena criar javali? Vale. Se você conseguir vender a carne pelo dobro do preço, pode ser que vale a pena. Ou 4 vezes mais o preço, pode ser que vale a pena. Só que ninguém estava pagando esse preço. Então, o suinicultor fez o quê? Soltou o javali. Né? E aí aconteceu o que a gente tem hoje. Bom, qual que é o problema de você soltar o javali? É que uma fêmea só, ela tem de 9 a 10 filhotes por ano. Eles atingem a maturidade com menos de 1 ano de idade, ou seja, aquele que nasceu em janeiro, em outubro já vai estar tendo 10 filhotes. Né? Eles vão viver por 12 anos. Por todos esses 12 anos, eles vão fazer
10 filhotes por ano. Então, é uma população enorme, não tem como, eles vão crescer mesmo. Eles se alimentam de qualquer coisa, eles se escondem em qualquer lugar, né? É uma população realmente que pode dar problema. A gente não tem animais que naturalmente caçam, não, a gente tem até, mas as onças, que seriam os animais que seriam os predadores naturais do javali, elas em si estão em extinção. Então, a gente tem esse problema, né? Então, esse aqui é um mapa da distribuição do javalis em 2015. Em 2018, eu estava em Roraima e já tinha javali. Roraima nem está no mapa aqui, né? Já tinha javalis ali. Como que eles fizeram isso? Como que eles passaram pela floresta amazônica? Como que eles fizeram? Alguém caçou eles na região centro-oeste, pegou os filhotes, vendeu para alguém que estava interessado em caçar na região norte. É assim que eles se espalharam. Intercâmbio de filhote, né? Alguém caça aqui, vamos matar os adultos, os machos, porque as fêmeas não é tão legal matar, vamos deixar elas procriarem mais, os filhotes a gente pega, distribui para alguns lugares para continuar caçando. Onde a gente não tem caça, a gente vai ter caça, né? Então, basicamente, é isso. Bom, fomenta a caça ao javali. A suinocultura, pessoal, é um negócio de $1,5 bilhão no Brasil, né, em 2014. Talvez a gente não sinta muito aqui na região sudeste, mas desce ali para Santa Catarina, a gente vê que o negócio é forte, né? Foram eles que trouxeram o javali e são eles os principais fomentadores da caça ao javali. Por quê? Porque até 2013, quem emitia a certificação do Brasil estar livre da peste suína era o próprio Ministério do Meio Ambiente, o próprio Ministério da Agricultura. Nós dizíamos que nós estávamos livres. A partir de 2015, a Organização Mundial de Saúde Animal, ela disse assim: a partir de agora, somos nós que vamos determinar qual país está livre e qual não está. Se o país não tiver um certificado desses, ele não consegue importar carne suína. Pessoal, $1,5 bilhão por ano a gente iria perder, tá bom? A gente consegue facilmente atestar a sanidade do rebanho domesticado. É fácil, é só ir em todas as pocilgas e ver que não existe peste suína. Como que a gente vai fazer isso com suínos que estão soltos? Como que a gente vai garantir que aquela população não está doente? Então, a gente vai ter problemas para conseguir exportar carne suína para os outros países, aqueles que exigem esse atestado de sanidade. Foi por isso que, em 2010, a gente tinha uma legislação que era extremamente ética e científica, né, o princípio da precaução. Ela dizia: não é permitido caçar javalis até a gente saber se essa é a forma efetiva de controle. Para 3 anos depois, a gente mudar para uma outra legislação que diz que a única forma de exercer controle sobre javalis é a caça. A gente mudou em 3 anos. Por quê? Suinocultura. Tá bom? Ficou claro até aqui? E aí, o que diz, então, a instrução normativa? O artigo 2º, parágrafo 1º. Considera-se controle de javali perseguição, abate, captura, marcação de espécies seguida de soltura. Não quer dizer que pode castrar e soltar, é só para a gente rastrear e depois matar todo o grupo, tá bom? Captura seguida de eliminação e eliminação direta. Perceberam que só tem eliminação aqui, não tem outro jeito de controlar javali. Parágrafo 2º do artigo 2º. Controle de javali será realizado por meios físicos, não é para ser realizado de outra forma, tá bom? Então, a instrução normativa, essa 03 de 2013, ela limitou bastante todas as possibilidades de atuação em relação ao controle de javali. Bom, e aí, só para a gente lembrar, então, a gente teve um acordo de cooperação técnica entre a esfera federal e a esfera estadual, que ele é de 2008, né, onde as atribuições em relação ao manejo de fauna iriam passar do IBAMA para as várias secretarias estaduais do Estado, né. E aí, essa atribuição de de cadastrar e emitir autorizações de caça para o Estado de São Paulo foi efetivado em 1º de julho de 2014. A partir daquele dia, as licenças de caça para controle de javalis passou a ser realizada aqui pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Bom, e aí, qual que é o problema? Algo que a própria doutora Vânia me chamou a atenção, e isso lá na Assembleia Legislativa, né? A nossa Constituição Estadual ela proíbe a caça sob qualquer pretexto em todo o Estado. Eu sabia desse artigo, mas eu entendia que uma legislação estadual podia suplantar uma legislação
uma legislação federal poderia suplantar uma legislação estadual, ainda que fosse apenas uma instrução normativa. Quer dizer, ela é uma infralei, é o termo correto? Oi? É uma instrução infralegal. Mas eu entendia que, porque ela emanou de um ente da esfera federal, ela tinha um poder maior do que a nossa própria Constituição. E aí eu aprendi naquele dia que não é verdade, né? Que a Constituição estadual ela deve prevalecer em relação a essas outras leis, mesmo que elas sejam federais. Bom, aí foi aquela colocação que eu fiz durante a apresentação da doutora Vânia, né, que a lei estadual, em 2005, a gente teve a promulgação do Código de Proteção aos Animais do Estado de São Paulo, que no seu artigo 8 proíbe a caça profissional e amadorista, né, mas que abre a brecha, né, o abate, manejo e controle populacional, quando o único e último recurso viável só poderá ser autorizado por órgão governamental competente, realizado por meios próprios ou por quem o órgão eleger, né? Então, aqui, você ainda poderia realizar o controle, mas não poderiam ser caçadores particulares aí. Teria que ser o próprio Estado ou alguém que o Estado determinasse. Então, foi uma lei, mais ou menos, que veio para bagunçar um pouquinho o que a Constituição dizia claramente, que fica proibido sob qualquer pretexto. Ela abre uma brecha, e ela diz que quem deve ser responsável por esse controle é o Estado ou quem o Estado autorizar, que pode ser qualquer pessoa que for também lá particularmente solicitar isso, né? Então, é uma lei que começa a ampliar o negócio. Bom, continuando aí a legislação estadual, a gente teve, então, essa nova legislação aprovada, proposta por um deputado e assinada pelo Márcio França, né, onde, no seu artigo 1º, ela reafirmava aquilo que a gente tinha na Constituição. Fica vedada a caça em todas as suas modalidades, sob qualquer pretexto, forma e para qualquer finalidade em todo o Estado de São Paulo. Eu não sou muito bom de português, mas se alguém fala sobre todas as modalidades, sob qualquer pretexto, o controle populacional não é um pretexto? Não que eu seja especialista em português, mas parece que está dizendo que não se pode nem para controle populacional, né? Mas aí, logo no artigo 2º, diz: proibição se aplica a animais domésticos. Sim, aqui ainda está deixando bem amplo, como dizendo, mesmo animais que são domésticos, domesticados, silvestres, nativos, exóticos, seus híbridos, o javaporco, o porco com o javali, eles formam um híbrido. Nem esses a gente poderia caçar. Encontrados em áreas públicas ou privadas, exceção feita aos animais sinantrópicos. Você ainda pode caçar o rato que está na sua cozinha, tá bom? Mas você não pode caçar o javali. Aqui está claro. Nem o javali, nem o javaporco, nem o cavalo que fugiu da fazenda de alguém que está vivendo no mato, né? Não pode. Aí o artigo 3º. Controle de populações animais, manejo ou erradicação de espécie declarada nociva ou invasora não poderão ser realizados por pessoas físicas ou jurídicas não governamentais. Ou seja, a Secretaria do Meio Ambiente, o IBAMA, qualquer órgão não pode autorizar a caça por pessoas particulares. Quem vai ter que fazer esse controle é o poder público, né? E essas ações não poderão envolver métodos cruéis, como envenenamento, armadilhas que causem ferimentos ou mutilem os animais. Ou seja, é o Estado que tem que fazer esse controle, não é um particular. E aí começou a briga, a própria sociedade rural, a SRB, né? A própria sociedade rural brasileira começou a pressionar, começou o PTB, começou, enfim, pressão de todos os lados, os ruralistas, né? Mas ainda assim é uma brecha, porque permite que o ente governamental realize controle populacional de animais por meio de abate a tiros. Não pode usar envenenamento e armadilha, mas pode atirar no animal, desde que seja o Estado e não um particular. Mas aí, com todas aquelas pressões, saiu então essa resolução conjunta da SA e da SMA, e a portaria CBRN que regulamenta ela, né? Então, autoriza que pessoas físicas caçem javalis desde que peçam autorização ao DEFAL. Já é como era, né? Então não mudou nada. Quer dizer, existiu uma instrução normativa para regulamentar uma lei nova que realmente trazia uma alteração, mas a instrução normativa desmente aquilo que a lei diz. E que desmente também o que a Constituição diz, a Constituição estadual. Caça não pode ser por... O DEFAL aqui é o Departamento de Fauna, na Secretaria do Meio Ambiente, tá bom? Caça não pode ser por esporte, servir por atração turística ou ser praticado com efeito de drogas ou álcool. Ou seja, aqueles caras bebendo e atirando não pode, mas quem vai estar lá para fiscalizar?
Não pode usar veneno, produtos que afetem outros animais, armadilhas que matem ou firam, como laços e dispositivos que envolvam acionamento de armas de fogo. Ou seja, deixar ali uma armadilha com uma cordinha, se o animal passar ele leva um tiro, não pode. Mas ainda pode você ficar lá e atirar. E aí a gente vê cenas como essas, né? As pessoas se divertindo, tirando foto, postando no Facebook ou nos grupos de WhatsApp. De vez em quando alguém no grupo de WhatsApp vaza, e a gente fica sabendo como que eles estão fazendo essas caças, como estão fazendo essa caça. Pessoal, basicamente, 80% do controle de javalis no estado é feito com uso de cães, tá bom? A gente teve representantes do DEFAL na Assembleia Legislativa dizendo que não se utiliza cães, ou se for utilizar cães tem que, enfim, deixar claro, mas o próprio engenheiro agrônomo que é responsável pelo grupo, não é nenhuma ONG, mas é o grupo que mais promove caça de javalis no Brasil, ele mesmo disse que 80% do controle é feito com cães. Eu não vou aqui especificar exatamente como que é, porque eu acho que não se faz necessário, mas basicamente a gente tem grupos de cães, né? Existem os cães farejadores que localizam onde está o javali, tem os de contenção que acuam ele e não deixam ele continuar correndo, e a gente tem cães de agarre que eles andam com essa proteção lateral aqui, porque são eles que vão levar as mordidas ou as investidas dos javalis. E fora isso, existem os cães que realmente, esse cão de agarre ele tem que pegar a orelha do javali e puxar para baixo, porque 90% do controle, eu estou pegando as frases entre aspas, para falar literalmente o que eles estão dizendo. Mais de 90% do controle, ou seja, do abate, né, são finalizados, ou seja, o finalizado é quando você finaliza o animal, é você matar o animal, com facas ou zagalas, que são lanças. Então, a doutora que é psicóloga, me diga, se fosse realmente, simplesmente uma caça para o controle, você utilizaria armas de fogo para eliminar o máximo de animais possível. Quando você utiliza facas ou zagalas, isso se torna algo pessoal, né? Você está tornando isso pessoal. Quem assistiu o seriado do Dexter, vê que ele nunca matou ninguém com arma de fogo. Ele sempre quer, ele tem o prazer de enfiar uma faca na pessoa. Já questionaram, por que você está matando com isso e não com armas de fogo? É o prazer dele, é um psicopata mesmo. Né? Oi? Não é isso. Não. Mas eles estão usando armas de fogo, eles só não estão finalizando com armas de fogo. O que a Maíra está perguntando dizendo que a arma branca ela se justifica porque é mais fácil, se a polícia pegar em flagrante, a pessoa está portando uma arma branca do que uma arma de fogo. Né? Porém, a minha resposta é que as pessoas estão também com arma de fogo. Ela finalizou com a zagaia ou com a faca, é outra questão. Tá? Se ela for pega naquela hora ali, ela tem também arma de fogo. Tá bom? São rifles, são escopetas, porque todos esses caçadores eles portam armas de fogo. Eu acho que essas armas de fogo elas têm poder de abate do javali. Existem espécies com potencial invasor, existem espécies que... Pensa um panda, por exemplo, panda, uma pessoa que esteja caçando um panda, o panda vai ter um filho a cada 10 anos. Tá? Ele não se reproduz direito, ele vive num lugar específico. Um javali... ele se alimenta de qualquer coisa, ele tem 10 filhos por ano, ele começa a se reproduzir antes do primeiro ano de vida. Então, são espécies muito diferentes. Essa aqui é uma espécie com potencial invasor. Você conseguir eliminar ela, vai ser muito difícil caçando um por um, porque você não vai fazer isso. Se você caçar o panda, eu estou dando um exemplo de panda, porque às vezes é mais fácil. Uma anta, por exemplo. Para você abater uma anta, a anta, a cada 3 anos, ela tem um filhote. Então, se cada uma anta que você abater vai fazer falta, porque a capacidade de reposição da população de antas ela é muito baixa. A de javali, se você bater 5 javalis hoje, daqui a 6 meses tem aqueles, não aqueles 5, mas ou seja, tem 5 naquela população de novo, já nasceram. Bom, desconstruindo então preconceitos, né? Os javalis, acho que foi a Rafaela, a doutora Rafaela, que citou a hipocrisia de se atribuir a eles a necessidade da caça deles. Foi a doutora Rafaela? A hipocrisia da necessidade de se atribuir, de se justificar
o abate de javalis para a proteção do meio ambiente, né? Javalis destrói nascentes, e, de novo está entre aspas, porque eu peguei ipsis literis o que alguém falou lá, né? Javalis destrói nascentes e cursos d'água, competem por habitat e recursos naturais, predam a fauna nativa e criações domésticas, ou seja, seria um bom motivo para a gente poder abater javalis, né? Aqui eu não pus imagens de javalis, eu pus imagens do gado bovino, né? Porque aparentemente, se você substituir a palavra javali por gado bovino, tirando que eles predam a fauna nativa, mas eles competem com a fauna nativa. Então, isso muito bem poderia caber a qualquer criação doméstica, né? Então, quem que causou isso aqui não foi o javali, isso aqui era uma floresta tropical. Se hoje isso aqui virou pasto, e provavelmente vai virar um deserto, se tiver um super pastoreio contínuo aqui, não foi o javali, né? Porém, a mesma pessoa que justifica o controle de javali, a necessidade do controle de javalis, pode ser, muito bem ser o fazendeiro, né, o pecuarista. Bom, consequências ambientais da pecuária, só para a gente... Tem palestras aí só sobre esse assunto, mas destruição de ecossistemas, a perda da biodiversidade. Claro, você tem uma floresta tropical com milhares de espécies ali presentes, você transforma aquela floresta num pasto, onde só vai sobreviver uma espécie, porque se tiver outra espécie que pode sobreviver e não tiver interesse econômico, ela vai ser abatida porque está destruindo o pasto, né? Perda da biodiversidade, erosão do solo, processo de desertificação, escassez de água, contaminação do solo e da água e o próprio efeito estufa, que hoje está sendo questionado, mas ainda não foi derrubado. Então, vamos manter ainda o conceito de que pode ser que a pecuária, que exista o efeito estufa e que a pecuária esteja contribuindo para isso. Até porque as pessoas que questionam também não conseguem mostrar por que efetivamente ele não acontece, né? Bom, javalis, algo que a doutora Vânia, um pouquinho antes da gente começar, a gente debateu um pouquinho sobre isso, mas os javalis eles também podem trazer algum benefício para a natureza. A doutora Vânia citou florestas vazias, né? A gente tem florestas aí onde praticamente foram defaunadas. Você não tem mais animais trabalhando ali nos processos biológicos, né? Por exemplo, dispersão de sementes. Então, essas são florestas que estão fadadas à extinção. Com o tempo, elas vão à falência, né? E o javali, se tiver numa densidade baixa, isso não sou eu que estou dizendo, houve um estudo, né, o Felipe Pedrosa, eles desempenham o mesmo papel que algumas espécies desempenhariam. Por exemplo, as antas. As antas estão em extinção. Muitas florestas não têm mais antas, e pode ser que elas tenham javali. O javali ele vai comer, por exemplo, uma fruta aqui, vai defecar a semente ali. Então, ele está fazendo aquele trabalho que a anta faria. Eu estou propondo, então, vamos manter os javalis ali e está tudo beleza porque eles estão colaborando? Não, mas eu estou dizendo que numa baixa densidade, desde que a população esteja controlada, os animais esterilizados, aquela função que outros animais desempenhariam, eles estão desempenhando, efetivamente, né? Bom, a doutora Vânia também citou, existem estudos que mostram ali no Pantanal que existem populações de porcos selvagens, né, até de javalis, e uma das preocupações é que eles poderiam oferecer concorrência para os taiaçuídeos, né, os pecares, o cateto, queixada, porque são animais que têm nichos muito parecidos, e aí, de repente, um poderia concorrer com o outro. Na prática, a gente percebe é que não concorrem. As interações são muito poucas, eles basicamente não se encontram, eles podem até se evitar, já que eles têm a percepção da presença um do outro antes mesmo da visualização, por odores e por outros meios, né? Possivelmente, a presença desses porcos diminui a pressão de predadores, então esses catetos e queixadas eles estão aumentando em número, inclusive, porque pode ser que as onças, às vezes, em vez de caçarem eles, caçam os porcos e javalis, né? E também pode ser porque esse estudo foi feito naquele lugar onde hoje é o Sesc Pantanal, né? E quando fundaram o Sesc Pantanal, eles removeram todo o gado. Então, pode ser que a própria remoção do gado tenha contribuído também para o aumento do cateto e do queixada, né? Então, uma série de fatores fez com que os catetos e queixadas aumentassem em número, mesmo com a presença de porcos selvagens ali na área. Bom, tem outros estudos aí que mostram que não existe essa competição. Quer dizer, claro que uma hora ela vai existir. Se a gente deixar que a população de javalis ela cresça exageradamente, uma determinada hora vai faltar recursos e aí um vai começar a atacar o outro. Mas da forma como a gente encontra hoje,
as populações de javalis ou de porcos monteiros ou de porcos acelvajados num número baixo, onde não há falta de alimento para todos os grupos, eles ainda não estão concorrendo. Pelo contrário, eles podem até estar beneficiando os outros. Uma outra coisa que o próprio Maurício citou, mas o caçador, ele pode... uma coisa que sempre aconteceu no Brasil é a caça, né, pessoal? Esses dias eu estava trabalhando, o pessoal não me conhecia, mas eu estava ali na região de registro, ali, Cananéia, e uma pessoa estava me dizendo que ela tinha o hábito de caçar, né? Ela caça tatu, caça paca, estava falando um monte de animais que ela caça. Isso sempre existiu no Brasil. As pessoas não deixaram de caçar porque era proibido, só não estavam fazendo abertamente, né? Então, o fato de ter um animal como o javali ali no mato, ele pode diminuir a pressão sobre os demais animais que podem estar na mira dos caçadores, né? Porque o javali ele é maior, porque dá mais prazer caçar, seja pelo que for. Também tem esse problema que o Maurício falou. A pessoa pode estar usando a justificativa da caça ao javali para caçar esses outros animais. Mas o que tem também acontecido as pessoas vão caçar de qualquer jeito, tendo javalis, elas vão sair para caçar o javali, porque é um animal mais vistoso de se abater. A gente não tem uma fauna, tirando a anta, que está em extinção, a gente não tem uma fauna que dá muito gosto no caçador de atirar. Então, ele acaba sendo o alvo preferencial, tá bom? Não estou dizendo que a gente deve permitir a caça ao javali. Daqui a pouco a gente vai falar sobre quão efetivo isso é para o controle. Mas o fato de ter um animal e sabendo que o caçador ele vai caçar de qualquer jeito, esse animal acaba virando alvo preferencial e diminui a pressão para os outros animais. Eu peguei aqui uns exemplos do Estadão, de 24 de dezembro de 2016. Pessoa dizendo assim, ó, caça sempre foi tradição na minha família. Desde o meu bisavô, meu tataravô, era capivara, veado, mas tudo escondido. Lógico, a lei proibia. Graças a Deus veio o porco. O porco que ele fala é o javali. Caçar regularizado é a melhor coisa, ou seja, ele tá tirando aqueles outros animais do seu repertório de caça, está se concentrando em um. Pode ser que passou uma capivara, ele vai abater também, tá bom? Mas ele saiu para caçar javali. Antes era tudo escondido. Muitos de nós caçavam capivara, outros animais. Mas na hora que apareceu o porco, a gente se animou. Andando por aí, a gente vê veado, mas nem chega perto, não tem mais nem graça. Um porco rende 100 quilos, vai matar bicho bonitinho de 10 quilos. Entendeu? Então, não é que a gente quer que libere a caça ao javali, mas a presença do javali está diminuindo a pressão de caça sobre os outros animais, para deixar claro aqui. Bom, tem a desculpa também de que o javali ele dissemina doenças de porcos, né? Peste suína clássica, febre aftosa, doença de Algeski, leptospirose, brucelose. Isso não tem como nem afirmar, nem como contestar, porque a gente não tem estudos sobre isso. É simplesmente uma preocupação que também leva ao abate do javali, né? Já que eles podem transmitir doenças. Só que nenhuma dessas doenças aqui passa pelo ar, tá bom, pessoal? Nenhum desses animais aqui, vamos dizer que esse aqui é um porco doméstico. Se ele não efetivamente entrar em contato com mucosa do javali, com saliva do javali ou com sêmen do javali, ele não vai pegar essas doenças, ou com a urina do javali. Então, em geral, o porco doméstico e o porco selvagem eles não vão ter formas de interação que vão permitir a transmissão da doença. Então, mesmo isso não é impossível de acontecer, mas é muito baixa a possibilidade de transmissão. Esse aqui é um estudo, inclusive, de um professor meu, Ivan Sazima, onde ele colocou câmeras fotográficas ali, ele analisou imagens noturnas de câmeras fotográficas deixadas num lugar específico, e depois ele estava querendo ver quais eram os animais que o morcego hematófago estava parasitando, né? Então, de 10.529 fotos, ele obteve que 6 fotos envolviam chupa-sangue, né, de javali, 2 de gado solto e 4 de antas. Pessoal, vamos concordar que são muito poucas fotos, né? E aí ele chegou à conclusão, não estou questionando ele cientificamente, porque ele é excelente, tá bom? Mas aqui o que a gente obtém é que uma das conclusões que eles chegam é que os porcos selvagens, os javalis, eles estão aumentando a população do Desmodus rotundus. Eu não chegaria à mesma conclusão com tão pouco número de evidências, tá bom? Só 6 fotos. Mas essa foi a conclusão, que eu questionaria devido ao número.
Bom, agressividade gratuita. Esse aqui é um javali que está na floresta de Dean, é um javali selvagem. Tá? Ele está solto e ele está recebendo o carinho de uma pessoa que foi visitar a floresta. Ele não está agredindo a senhora, né? Na mesma floresta, tá bom? Aqui, ó, pessoal, javalis frequentando a praia lá em Setúbal, Portugal. Não estão atacando as pessoas. Não são domésticos também. Aqui na Holanda... Aqui na Alemanha, não, esse aqui é doméstico, vamos ser honestos. Esse aqui, ele foi pego numa situação aí, o senhor começou a cuidar dele. Desde o começo ele foi manso, mas aqui ele já está domesticado, tá bom? Aqui o senhor já está até se arriscando aqui. Isso aqui é na Itália, esse javali ele é selvagem, tá bom? Mas ele frequenta a casa da pessoa e se alimenta ali. País de Gales. Tá bom? Então, essa agressividade gratuita não é verdadeira. Lógico, os animais são... O porco é um animal inteligente, ele acumula experiências na vida. Se todas as experiências deles com seres humanos forem negativas, ele vai ter uma visão negativa dos seres humanos e vai reagir com violência quando encontrar seres humanos. Mas isso não é nato da espécie. Tá bom? Bom, quão efetivo são os métodos de controle? A gente já mais ou menos falou, mas a caça ela tem uma eficiência de controle muito baixa, porque a taxa de reprodução... A taxa de reposição da população é muito alta, então não adianta, a gente acaba caçando de uma forma sustentável. Se a gente utilizar helicópteros, a gente vai aumentar um pouco a eficiência, mas é muito mais restritivo a gente conseguir fazer isso. Primeiro, porque ninguém tem helicóptero, quase ninguém que eu conheço. Segundo lugar, não pode ser feito à luz da noite, precisa da luz do dia, não pode ser a luz da lua. E os animais aprendem a evitar o helicóptero. Quando eles ouvirem o barulho do helicóptero, eles vão aprender, eles vão se esconder. Então, funciona umas poucas vezes, tá bom? Mas é uma eficiência um pouquinho maior do que a caça sem helicóptero. Captura com armadilha, a gente já falou, a eficiência é muito boa, só que existe uma legislação que proíbe a gente capturar eles e depois transportá-los vivos. Então, não seria uma forma também. Envenenamento, não tem como a gente evitar que também se envenenem outros animais, seria uma forma muito efetiva, mas a gente ia acabar com vários outros animais, várias outras espécies juntas, né? Contracepção química, a gente não tem contraceptivos que sejam específicos do javali. Se a gente fizer uma papa de mandioca com contraceptivo e colocar na floresta, os catetos, as queixadas, todos os outros animais ali, coati, vão se alimentar e também vão ficar estéreis. Então, também não é recomendável, apesar de ser muito promissor, se a gente conseguir desenvolver técnicas que sejam específicas para o porco. Bom, solução técnica a gente já falou, né? Bom, o abate dessas formas se mostra inviável. Esse aqui, se a gente conseguir desenvolver uma forma de contracepção química específica, é promissor, mas a gente ainda não tem. Então, o que sobra é a captura dos animais em bretes ou armadilhas, ou aquela armadilha, por exemplo, a Boarbuster, que permite capturar todo o grupo, né? Mas precisa capturar todo o grupo mesmo, porque se ficar dois, e se for um macho e uma fêmea, daqui a pouco a gente vai ter essa espécie de... Porque o que acontece, pessoal? Quando o nicho fica vago, possibilidade de alimentos não diminui, não tem predador, não tem nada, aquela população vai crescer muito rapidamente. Tá bom? Bom, então essa aqui é a Boarbuster. Captura do grupo inteiro. Bom, captura em armadilha. Trabalho tem que ser sistemático, não pode ser pontual, não pode ser só aqui, tem que ser em todos os lugares, porque se eu acabar com a população que está aqui, a população que está aqui ela migra para lá. Então, a gente não consegue... Em pouco tempo, a gente vai ter javali ali de novo, porque tem oferta de alimento, tem abrigo, tem tudo que eles querem. A gente realmente tem que fazer esse trabalho em todos os lugares. Responsabilidade pelo controle não deve ser transferida para pessoas físicas, senão eles vão virar só caçadores de recreação. Trabalho tem que ser profissional. Custo arcado é pelo poluidor. A doutora Vânia falou do princípio do poluidor pagador. É a mesma coisa, né? A pessoa que deu causa ao problema suinocultor são eles que têm que resolver. Fiscalização pelos órgãos públicos, SMA, IBAMA, etc. Aqui a instrução normativa diz que o controle de javalis vivendo em liberdade pode ser realizado por pessoas físicas, pessoal. Esse é um grande problema dessa legislação, porque as pessoas vão fazer isso por recreação. E as pessoas físicas e jurídicas que realizem o controle devem encaminhar seus pedidos, então, ao DEFAL, né? Desculpa, no caso do Estado de São Paulo, é o DEFAL. No caso de outros estados, os outros estados.
Os javalis que são capturados dessa forma durante as ações de controle devem ser abatidos no local. Esse é o grande problema dessa instrução normativa. Ela não dá a possibilidade de você fazer outra coisa com o javali. Você tem que abatê-los. Essa legislação precisa mudar. Em casos excepcionais, o animal pode ser transportado. Mas não para um santuário de animais. Casos excepcionais, outros, né? Por quê? Aqui está mostrando o abate do animal uma vez capturado, tá bom? É como é feito hoje. Se captura o animal, ele é abatido. O animal não pode ser transportado porque essa mesma instrução ela proíbe a manutenção desses animais vivos. Bom, possibilidade de solução técnica e ética, a gente já falou. Existia uma instrução normativa que era 8 de 2010, também do IBAMA. Ela criava um grupo de trabalho para tentar desenvolver alguma técnica, né, e proíbe a caça ao javali. Então, essa parte a gente já falou, né? Essa instrução ela foi revogada pela instrução atual, que diz que, então, novamente, para a senhora que perguntou, javali capturado durante as ações de controle deverão ser abatidos no local da captura, sendo proibido o transporte de animais vivos. Está dizendo que não pode. Os animais capturados somente poderão ser soltos para uso de técnicas que visem aumento da eficiência de controle. Castrar e soltar não pode. Aqui está dizendo isso. Em casos excepcionais, transporte de animais vivos será permitido mediante autorização. Porém, aqui, instalação, registro e funcionamento de toda e qualquer modalidade de novos criadouros, e aí fica a dúvida. Um santuário de animais seria um criador, uma modalidade de criadouro? No meu entendimento, não, mas alguém pode entender judicialmente que sim. Então, impossibilita a castração dos animais ou constitui santuários de animais. Conclusão, Maurício, eu sei que você já está bravo comigo. Controle por caça, ele é inefetivo. A instrução normativa, ela não dá outra possibilidade, ela precisa realmente ser revista ou anulada, enfim. Solução, alteração da legislação em nível federal, a suspensão imediata da caça e a captura sistemática visando a efetiva erradicação. Não adianta capturar metade da população, não adianta capturar 60%, 70%. Tem que ser realmente um controle, se a gente não quer só ficar caçando a vida toda. Tem que ser um controle que realmente capture a população toda em todos os lugares para que não haja possibilidade dessas populações migrarem e ocuparem aquele nicho que ficou vago, né? Então, abate ela é uma solução antiética, marcação e esterilização cirúrgica seria uma possibilidade se a instrução normativa permitisse, transporte e abrigo também dependeria da revogação dessa instrução normativa. É isso, pessoal. Desculpa se eu falei demais. Sérgio, mais uma vez, obrigado pela participação.